No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos. Você sabe quem que está falando sobre esse assunto? É o apóstolo Paulo. Ele diz: para mim, o menor de todos os santos. Ele diz também que ele era o principal dos pecadores. Mas ele não vivia no pecado. Mas só uma pessoa que foi feito santo, que vê pecados ainda na sua vida e é conduzido, patrocinado pelo próprio Deus, o arrependimento, conforme Romanos 2, versículo 4. Olha o que diz Romanos 2, versículo 4. Que beleza da palavra do Senhor. Depois nós vamos continuar esse texto no livro de Efésios. Ele diz, Romanos 2, 4, ele diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, é uma paciência, ignorando o quê? A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Até o arrependimento, o Senhor é gracioso para conosco, nos conduzindo, patrocinando o nosso arrependimento. É maravilhoso. E ainda voltando no livro de Efésios 3, ele diz, Paulo, apóstolo Paulo, a mim, o menor de todos os santos. Eu sou menor de todos os santos, eu sou o principal dos pecadores, e também, como eu disse, o arrependimento é constante na vida de uma pessoa salva, de uma pessoa que foi feito santo pelo santo Jesus Cristo, que habita no interior dele. Aí Paulo diz, eu sou menor de todos os santos, eu sou principal dos pecadores, e também eu não merecia, não deveria nem ser apóstolo, porque fui perseguidor da igreja. Eita, apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus Cristo, ele dizia, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não, mas eu. Por isto que ele considerava o menor dos santos. Por isso que ele considerava ele o principal dos pecadores. Por isso que ele se considerava que ele nem deveria ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ainda, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Uma das riquezas de Cristo eu quero compartilhar com você também, além da pessoa de Cristo, além das riquezas, insondáveis riquezas, é Cristo nos atraindo no seu corpo na cruz, Deus, o Pai, nos batizando em Cristo e ali nos conduzindo à morte para o pecado e à morte para uma vida condenada e dando-nos a oportunidade de sermos ressuscitados juntamente com Ele, ganhando uma vida justificada, perdoada, com a habitação daquele que nos atraiu lá na cruz, Cristo, habitando no nosso interior. Aleluias, aleluias. Agora ele diz aqui em Romanos as riquezas, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele diz, versículo 35 de Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será uma tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo
de que nem morte, nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades nem as coisas, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que riqueza! Mas também devemos lembrar que aqui tem riquezas maravilhosas em Romanos capítulo 5. Ele diz também, versículo 3, Romanos 5:3, e não somente isto. O que ele está dizendo, não somente isto? Porque ele diz, versículo 1, justificados mediante a fé temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aí ele diz, e não somente nisto. Jamais nós vamos ser separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tribulação, angústia, miséria, fome, nudez, espada, perseguição. Nunca. Porque é Ele que vai continuar nos sustentando. Mas Ele também diz aqui, as riquezas, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo está aqui. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor usa a sua palavra e as circunstâncias, as tribulações da vida, para que o Pai possa formar o caráter do seu Filho, nos filhos, em nós que fomos tornados filhos, porque quando nós fomos crucificados, nós não éramos filhos de Deus, mas nós cremos na nossa crucificação por uma filiação não de Deus, mas quando Ele nos ressuscitou filhos de Deus. E na ressurreição, o Filho amado, em quem o Pai tinha dito, nele eu tenho todo o meu prazer, esse Jesus tornou a nossa vida. Que privilégio! Insondáveis riquezas de Cristo. Só quem nasceu de novo pode desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. Aleluias! Você já nasceu de novo? Você já creu que você foi crucificado com Cristo? Aquela cruz é sua. Aquela morte de Jesus não é dele, é minha, é nossa. A nossa morte para o pecado, a nossa morte para a vida condenada. Maravilhoso Senhor Jesus. E Ele fez tudo isso por graça e pela graça, porque Ele veio cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluias, aleluias. A nossa oração é, Senhor, abraça-me com a tua graça, me dá uma nova vida. Eu creio na minha morte. É espiritual, irmão. Irmã, a minha morte e ressurreição juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém.